Este ano de 2021 é o ano do centenário da morte da Princesa Isabel, personagem emblemática da nossa história e conhecida como a Redentora. Ela deixou seu nome nos anais da história ao sancionar a Lei Áurea. Quer saber mais? Então, bora lá! Olá pessoal, Júlia aqui. Essa eu vou ter que ler. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga, de Bragança, Bourbon e Orleans. Nascida em 27 de julho de 1846, filha de Dom Pedro II e da Dona Teresa Cristina, tornou-se herdeira presuntiva do trono após a morte de seus irmãos Dom Afonso e Dom Pedro Afonso em 1850. Conservadora e abolicionista, ela lutou contra os desmandos de grupos que só tinham interesse pelo poder. E esse interesse era às custas da vida e da escravização de homens, mulheres, idosos, crianças. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar. A princesa Isabel era religiosa, engajada, crente e fiel. Ela era espiritualizada, letrada e otimista. Ela buscava o reconhecimento de que estava apta a reinar, pois por 3 vezes ela assumiu o trono no lugar do seu pai, Dom Pedro II. Inclusive, ela foi a 3ª mulher a assumir a regência do Brasil, sendo as 2 antecessoras a ela, a sua avó, a Dona Leopoldina, e a sua trisavó, a Dona Maria I. Quando ela assumiu o trono pela primeira vez em 1871, juntamente com o Visconde do Rio Branco, ela sancionou a Lei do Ventre Livre, que foi promulgada em dia 28 de setembro do mesmo ano. E essa lei dizia que todas as crianças nascidas de escravas, essas, por sua vez, não seriam escravas. Entre os anos de 1876 e 1877, a princesa Isabel assumiu o trono pela 2ª vez. E nessa época, ela teve de enfrentar 2 grandes problemas. O primeiro, e talvez o mais grave, foi uma seca terrível no Nordeste, onde foi muito difícil de ela contornar esse problema. O segundo grande problema que ela enfrentou nessa época foi a briga entre a Igreja Católica e os maçons. E nesse momento ela foi muito criticada pelos seus oposicionistas, pois pelo fato de ela não ser tão experiente quanto seu pai e nem ter a habilidade política dele, toda a pressão da sociedade caía sobre ela e contestava essa questão. E nesse momento ela também teve um aborto, e aí, por conta desses problemas, ela acabou se retirando e se reclusando em Petrópolis. Na 3ª vez que ela assumiu o trono, entre os anos de 1887 e 1888, e já madura, a princesa Isabel aderiu explicitamente à causa abolicionista, inclusive militando juntamente com José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e André Rebouças, que eram os líderes do movimento. E essa militância dela nessas questões acabou por entrar em confronto com o Barão de Cotegipe, que era escravocrata, e que posteriormente ele teve que pedir demissão do cargo. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que significava Lei de Ouro. E essa lei dizia que ficavam libertos todos os escravos do Brasil. E nesse momento ela ficou reconhecida nacionalmente como a Redentora. Apesar de ela ter colocado seu nome entre os mais importantes da nossa história, essa atitude dela culminou no golpe da Proclamação da República, que, aliás, aqui no canal nós temos um vídeo que fala sobre o golpe da proclamação, é só clicar no card aqui em cima. E um dia após o golpe, a princesa Isabel ela escreveu uma carta onde ela dizia que se ela tivesse que colocar tudo a perder por conta dessa decisão, ela colocaria sem o menor problema novamente. Segundo o historiador Antunes da Cerqueira, as pessoas não queriam admitir que a Lei Áurea era fruto de uma luta social, onde os seus líderes eram tanto brancos quanto negros letrados. E mais, essa luta também era uma luta palaciana. Mas pior do que isso, e o que mais incomodava os políticos dessa época, é que a princesa Isabel, além de estar como regente no império, ela era mulher e tinha poder, e ela tomou atitude por isso. Após o golpe da Proclamação da República, e consequentemente a expulsão da família real do Brasil,
A princesa Isabel acabou ficando exilada na França, foi onde ela passou os últimos 30 anos da sua vida ao lado do seu marido, o Conde de. Em 1920, o governo republicano do presidente Epitácio Pessoa suspendeu o banimento da família real do Brasil. Só que a princesa Isabel estava muito doente e ela não pôde viajar para cá. Em 14 de novembro de 1921, ela faleceu com 75 anos de idade. Os restos mortais do casal foram repatriados em 1953 e posteriormente foram reenterrados em 1971 na Capela de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ao lado de Dom Pedro II e a sua esposa. A educação da princesa Isabel seguiu os mesmos moldes da educação de seu pai, Dom Pedro II. E desde a sua infância, 6 dias por semana, ela tinha aulas de literatura, história, geografia, filosofia, física, música, piano, dança, entre outras aulas de idiomas como inglês, francês, latim, alemão, entre outras aulas. Com 18 anos, a princesa se casou com Luiz Felipe Maria Fernando Gastão, o Conde de. Inclusive, ele não era muito quisto na corte. Segundo o historiador Roderick J. Barman, a princesa nunca se imaginou assumindo a monarquia, tanto que ela era feliz e aparentava a felicidade apoiando seu pai e ficando do lado dele. E muitas vezes ela jamais procurou contrariá-lo ou até mesmo enfrentá-lo ou competir com ele. As ideias dela também não juntavam políticos descontentes ao seu redor, então não se formou nenhum movimento ao redor dela. A princesa, ela estava feliz com a sua vida dentro da aristocracia, sendo uma dona de casa, religiosa, fazendo obras de caridade, dedicando-se ao teatro, música, pintura. Ainda segundo esse mesmo historiador, essa postura e esses posicionamentos da princesa foram uma das causas que ajudaram a abalar as bases do Império Nacional. Inclusive, segundo ele, o próprio imperador Dom Pedro achava antiético ter uma mulher na posição de imperatriz do Brasil. Em 1871, com apenas 25 anos de idade, a princesa Isabel foi eleita a primeira senadora do Brasil, conforme previa a Constituição de 1824. E se você gostou do que foi exposto até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar, comentar e ativar o sininho, pois só assim você vai ajudar o canal a ter um engajamento melhor e uma divulgação maior pela plataforma do YouTube, tá bom? Valeu!